Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão aí? Eu tô com bastante saudade de vocês, viu? Eu espero que vocês aproveitem a aula de agora. Não tava aparecendo muito porque gravar vídeos me dá um certo nervoso, mas vai dar tudo certo. Você vai me ver em algum cantinho aí. Eu espero que você tenha boa aula, tá bom? Vamos lá então. Se você puder, pega lá o seu caderno para ir anotando as coisas que eu vou colocar aqui, tá? Você vai ver as coisas na tela como se fosse um quadro. E daí é bom você ir anotando essas coisas ou grifando na sua apostila também, tá bom? Tá lá no módulo 5. A gente vai estudar um pouquinho sobre as palavras parônimas e as palavras homônimas, tá bom? As palavras parônimas, elas são aquelas que têm sentido diferente, som diferente e escrita diferente, grafia diferente. Então, tudo nas palavras parônimas são diferentes. As palavras parônimas, porém, são muito parecidas e às vezes as pessoas acabam trocando os sentidos, tá? Então, eu tenho um som diferente, uma grafia diferente e um sentido diferente. Um exemplo, professora, eu vou apagar aqui essa palavra homônima, depois a gente fala dela, tá? Um exemplo, ó, a gente vai acabar estudando pares de palavras, tráfego e tráfico. Veja só, essas duas palavras são palavras de sentido diferente, que se escrevem de maneira diferente, mas o som é parecido, então às vezes as pessoas podem acabar confundindo. Suar tem a ver com você transpirar, né? Soar, ele está aplicando. Infringir, que significa que você transgrediu alguma ordem. Então, a gente tem palavras que são completamente diferentes, a gente tem sentido diferente, som diferente. É importante você ficar repetindo isso aí, tá? Som diferente, sentido diferente, grafia diferente, porém muito parecidas. Vamos para as próximas, então. Muito bem, e aí nós vamos para as homônimas, desculpa, tá? As palavras homônimas, muito bem, e daí nós vamos para as palavras homônimas. As homônimas, elas podem se dividir em três. Então, as homônimas perfeitas, as homônimas homógrafas e as homônimas homófonas. Então, o que acontece? As homônimas perfeitas, mesmo som, tá? Mesma grafia. Sentido sempre diferente. Então, sentido diferente. Então, vamos lá. Um exemplo de homônima perfeita. A palavra ceder. Quando eu digo assim, ó, cedo. Acordei cedo. Acordei cedo. Este cedo aqui não é verbo, é um advérbio. Mas eu tenho também cedo, meu lugar. Para o Carlos. Quer dizer, estou cedendo, estou dando o direito da pessoa se sentar, né, no meu lugar. Então, aqui eu tenho uma palavra que é advérbio e aqui eu tenho uma palavra que é verbo. Mesmo assim, as duas palavras são escritas da mesma maneira. Outra palavra.
Manga. Manga. Eu tenho a manga que é fruta e eu tenho a manga da blusa. E eu tanto escrevo como falo manga, não muda nada. Então, mesma grafia, mesmo som, mas sentidos diferentes, a gente vai chamar de perfeita. Na homônima homófona, nós temos uma palavra que tem o mesmo som, olha, homofone, mesmo som. O mesmo som, a grafia é diferente e o sentido é diferente. Como assim, professora? É o mesmo som, só que as grafias são diferentes. Ah, a gente tem várias dessas. A gente tem, por exemplo, cozer e cozer. O que é, professora? É verdade, esse cozer com S aqui é de costura. E esse cozer com Z é de cozinhar, tá? A gente tem os lindos e maravilhosos porquês, que tem o mesmo som, mas a grafia é diferente. São escritas de uma maneira diferente, mas tem o mesmo som. A gente tem os lindos sessão, sessão e sessão, que são palavras que eu falo do mesmo jeito, mas cada uma significa alguma coisa. Não falei essas últimas, né? Por que separado? A gente usa no início das perguntas, né? Por que você não veio à aula, fulano? Porque tudo junto a gente usa para respostas, para explicações. Porque eu estava doente, professora. O porque tudo junto com acento a gente usa quando antes dele eu tenho algum determinante, principalmente artigo, quero saber o porquê. Então, esse porquê acaba se tornando substantivo, então a gente muda ali a maneira de escrever para mostrar. E esse último porquê separado e com acento a gente usa no final da pergunta ou sozinho numa pergunta. Por quê? Né? Ou você não veio à aula por quê? Esse porquê no final da pergunta ou sozinho, ele é assim, separadinho com acento. Sessão com C primeiro e dois S é também o ato de ceder, né? O prefeito fez a cessão de cestas básicas, quer dizer, doou. Sessão com dois S é a que a gente mais usa, é a sessão do cinema, a reunião. E a sessão com C cedilha é a repartição. Antigamente a gente ia mais à locadora. Tem algumas pessoas que algum dia vão trabalhar em repartições públicas, em lugares que são realmente seccionados, ou seja, cada parte na sua seção, a prateleira da biblioteca. Olha, procura o seu livro na seção 2, quer dizer, naquela repartição, naquele bloco. Então, a seção com C cedilha tem esse sentido. A gente tem acento, né, que é o sinal gráfico, e assento, que é o lugar de se sentar. Muitos são os exemplos de homófonas, ou seja, mesmo som, mas grafias diferentes e sentido diferente. Muito bem, nas homógrafas a gente vai ter mesma grafia, som e sentidos diferentes. Exemplo, eu posso dizer assim, olha, Maria precisa colher maçãs, né? Mas se eu só colocasse essa palavra aqui como eu fiz, você poderia ler colher, né? Então eu tenho colher para verbo e eu tenho colher quando é substantivo. Sede, né? Ó, essa palavra, mas eu também posso ler como se fosse sede, não é? Então, eu também tenho diferença aqui. Eu posso estar falando da minha sede, os dois são substantivos, eu posso estar falando da sede que eu tenho. Eu posso dizer que a escola é a sede dos nossos encontros diários, que o Eclésia é a sede das tuas aulas. Enfim, tem uma palavra maravilhosa aqui, ó. Acerto, ou então acerto, né? E professora, e não é acertou? Você que só usa o registro informal para falar ou para escrever, tem que se lembrar que no passado a gente tem esse uzinho final que aí as pessoas às vezes esquecem, né? É acertou, não é acertou, plantou, tá? Então, acerto
e acerto são diferentes. Olha, eu quero fazer o nosso acerto, o nosso combinado, mas eu posso também dizer assim, olha, eu acerto todas as vezes que eu chuto a bola pro gol. Esse aqui, ó, gosto. Tem a palavra escrita assim, pode ser que você tenha uma dificuldade de saber, porque eu posso estar falando, o meu gosto por música, ou eu posso dizer assim, eu gosto dessa música. E as duas formas são escritas da mesma maneira. Então, as homógrafas são aquelas que têm a mesma grafia, mas o som e o sentido são diferentes. Bom, pessoal, por hoje é isso. É só. A gente se vê na próxima aula. Eu espero que você tenha conseguido aprender alguma coisinha aí. E me desculpem por qualquer coisa, tá bom? Um beijo, saudades.